aqueles que nos assistem pela internet, ó Pai do Senhor, se houver algum visitante entre nós, seja bem-vindo em nome de Jesus. Os louvores tremendos do Senhor, falando sobre um coração quebrantado, um altar verdadeiro para o Senhor. E Deus colocou um tema no meu coração, as ofertas que agradam a Deus. E que nós sejamos essa oferta esta noite. Que nós sejamos, na verdade, esta oferta todos os dias. Uma oferta que agrade o Senhor. Deus fala que ninguém pode se apresentar na presença do Senhor de mãos vazias. Deus quer um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, humilhado na presença do Senhor. Não dá mais para a gente entrar na presença do Senhor endurecidos, alheio à presença dEle, à glória dEle. Deus não quer mais isso para nossas vidas. Ele quer trazer avivamento. E o avivamento só começa quando há um quebrantamento no nosso coração. Amém, igreja? Eu pediria que a igreja abrisse em Deuteronômio 17, 1. Pediria que o meu pastor lesse. E depois pediria também que a missionária Mara lesse Levítico 5, 13. Depois 17, 18 e 19. Isso. Deuteronômio 17, 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha, em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Missionária Mara. Levítico 5, 13, 17, 18 e 19. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 5, 13. Levítico 5, 13. 5:13, o fogo... 17, depois 18 e 19. É Sim. isso mesmo? Sim. Amém. Continua? Amém. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés. Amém. Na verdade, irmão, era outro versículo, eu acho que eu errei aqui. Mas eu coloquei assim: assim o sacerdote fará propiciação por qualquer desses pecados cometidos e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereais restante da farinha pertence ao sacerdote, se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua iniquidade. 18. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, e o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem saber, e ele será perdoado. 19. E a oferta pela culpa certamente é a oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Então eu peguei esses dois versículos aqui, e é algo muito interessante. A forma e o sacrifício, a característica que Deus pede aqui, sem defeito. Não sacrificará para o Senhor nenhum novilho com defeito, porque isso ofende a Deus. Nessa versão. Em outra versão fala é detestável. Em outra versão fala é abominável. Então o sacrifício com defeitos é detestável ao Senhor. Em Levítico fala que haverá perdão para essa oferta pela culpa, haverá perdão para aquele que se arrepender. Então há uma condição, um arrependimento para o pecador que oferece esse sacrifício. Essa seria a oferta agradável ao Senhor. Mesmo que ele não tivesse consciência do seu pecado, ainda assim ele transgrediu uma lei. E era necessário uma oferta para que ele pudesse estar de volta à comunhão com o Senhor. Então essa seria uma oferta que não agradaria se tivesse defeito. E eu peguei algo interessante aqui,
O que é defeito, todos nós já sabemos, é um conceito muito usado. Significa uma sujeira, uma mancha, significa também uma culpa, ou significa falhas. Esta palavra significa uma característica física ou moral que é considerada diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, inaceitável. Então, nós vamos trabalhar com a parte moral, alguma coisa que traz uma negatividade ao caráter do ser humano. Defeito é uma falha inaceitável para Deus, tornando tanto a oferta defeituosa quanto o ofertante. Em um sentido geral, a palavra é usada para designar o efeito do pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos um coração que a Bíblia fala desesperadamente corrupto e enganoso. A Bíblia diz, Davi fala, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, é um coração que, o nosso coração, ele tem falhas, ele tem pecado, ainda somos pecadores. Então, ele fala que é necessário uma oferta, mesmo que a gente falhe inconsciente, mas nós transgredimos uma lei e Deus quer uma oferta que agrade o coração dele. Amém, igreja? O pecado, ele nunca é neutro, mesmo que seja inconsciente, mesmo que a pessoa peque inconsciente, ela sempre traz uma ofensa a alguém. Primeiro a Deus, antes de qualquer coisa, depois a própria pessoa, porque Deus fala que quem peca contra Deus violenta a sua própria alma. E depois ao seu próximo. Então, ele nunca fica neutro, ele sempre vai causar danos a alguém. Só uma oferta sem defeito, sem violação ao seu mandamento, de um coração contrito, poderia agradar a Deus e receber o seu perdão e restauração da comunhão com Ele. Eu acho interessante isso. Quando Deus se agrada de uma oferta, Ele mandava, quantos lembram? Fogo. Então, quando Deus se agrada de uma oferta, Ele manda fogo, amém? 1 Coríntios 21, 26 fala assim, Crônicas. Então, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo que tornou a manter a sua espada na bainha. Esse daqui foi um momento em que Davi falhou, pecou contra o Senhor, porque ele foi mandar fazer um censo. Isso não agradou o coração de Deus, porque isso faria com que Davi confiasse no seu exército, na sua própria força. Então Deus colocou diante de Davi um juízo, e ele caiu nas mãos do Senhor. Davi aqui viu o povo ser sacrificado ali por causa do seu pecado e arrependido, um coração quebrantado, porque viu o povo ali sendo destruído por causa do seu pecado, clamou ao Senhor, pediu perdão e Deus mandou ele oferecer um sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício, mas o coração dele estava realmente arrependido, sinceramente arrependido, e por isso Deus mandou fogo nesse altar. Então, quando há um coração arrependido, um coração contrito, um coração que se humilha diante de Deus, Deus manda fogo para queimar o seu sacrifício, amém? Os sacrifícios deveriam ser agradáveis a Deus. Salmo 51, 16, 17. Pois não queres um sacrifício, senão eu daria. Não tens prazer em uma oferta queimada. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e esmagado. Ó Deus, não rejeitarás. Davi ainda era da época de oferecer sacrifícios. Ele oferecia sacrifício, ele ainda era naquele momento da lei também, dos sacrifícios. Mas ele entendeu ali que os sacrifícios, não adiantava oferecer aquele sacrifício, não adiantava matar 1000 ovelhas para oferecer como sacrifício se o coração não estivesse realmente arrependido, se não tivesse um coração contrito, reconhecendo que o Senhor é um Deus de favor e de misericórdia, que precisa dele, que é um pecador e que precisava urgentemente do favor do Senhor, da misericórdia do Senhor. Amém? Então, ele ali oferecia sim sacrifício, mas ele disse: sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado. Ele não rejeitará.
Jamais o Senhor rejeitará um coração quebrantado, humilde. Se nós, quando vemos alguém arrependido, contrito ali, fica difícil de resistir, não é? Então imagine o Senhor. O Senhor não resiste, igreja. Ele não resiste, Ele não despreza, Ele não vai recusar, Ele não vai opor-se, Ele não vai resistir, Ele não vai desprezar, Ele não vai vomitar o teu sacrifício, porque agradou o Senhor, subiu como cheiro suave as suas narinas. Nesse mesmo salmo, Deus fala, 51, fala assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. O desejo ardente de um perdão do Senhor era o que Davi tinha. Mas ele precisava ter um desejo ardente de arrepender-se também. Nós precisamos ter esse anelo de se arrepender. Se nós não buscarmos mais isso, Senhor, o que eu fiz? Onde eu falhei? Deus, eu preciso saber, conhecer. Mostra meus erros, mostra minha falha para que eu possa me arrepender. Então nós temos que ter esse desejo, esse anelo. Senhor, eu estou muito duro. Deus, eu estou muito frio na tua presença. Eu não sinto mais a tua presença. Fala comigo, Deus, mostra onde eu estou errando. Precisamos ter esse anelo de arrependimento. Precisamos ter esse anelo, sim, pela misericórdia e pelo perdão do Senhor. Mas precisamos ter um anelo pelo arrependimento. Amém? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Algo muito interessante aqui, a palavra iniquidade significa perversão, significa rebelião. E a palavra pecado significa errar o alvo. Senhor, lava-me da minha perversão. Ele matou Urias, ele adulterou, ele fez uma jogada ali, ele está pedindo, eu sou perverso. Eu fiz uma coisa que nem eu acreditaria que eu ia fazer um dia. Então, perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Lava-me completamente. Eu estou com vergonha disso. Lava-me completamente. E pecado é errar o alvo. Ele falou: Senhor, eu não sou mais o que tu queria que eu fosse. Eu não penso mais como tu queria que eu pensasse. Eu já deixei de ser há muito tempo, eu errei o alvo. Não estou andando mais nos teus caminhos. Me ajuda, Senhor. Me faça voltar à tua presença. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço. É muito bom a gente ter consciência do nosso pecado. A gente tem, porque a palavra aqui, ela mostra, ela nos desnuda. Né? É viva e eficaz, é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Então, ela nos desnuda. Ela mostra nossas falhas. E consciência, é bom a gente ter a consciência, mas precisamos arrepender sinceramente, porque a Bíblia diz também embaixo: da verdade do íntimo tu se agrada. Então, ser sincero com Deus: Senhor, me perdoe, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, eu mereci isso. Então, Deus quer isso, um reconhecimento. Sim, eu conheço minhas transgressões, mas eu tenho que me arrepender sinceramente dos meus pecados. Contra ti pequei, somente contra ti. Pecou contra Betseba, apesar dela ter feito aquilo, porque ela queria mesmo, mas ele pecou também contra ela, pecou contra o seu povo e pecou, mas principalmente contra Deus. Então, qualquer pecado, como eu já falei, não é só contra o próximo, não é só contra a sua própria vida, mas é contra Deus, principalmente contra o Senhor. Então, Davi reconhece aqui: contra ti pequei, somente contra ti. Então, contra o Senhor, se eu machuquei o meu irmão, se eu ofendi, se eu falei mal, é contra o Senhor. Amém, igreja? Aqui tem mais de 30 razões para essa oração ser respondida. Todas as afirmações desse salmo expressam a busca do perdão e da restauração, o arrependimento. A oração e a confissão eram exigência do verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício precisava de confissão, de um arrependimento e da oração, do clamor. Amém? Eu fico impressionada com Davi porque ele cultivou isso praticamente em toda a sua vida. Ele cultivou esse coração quebrantado. Ele se quebrantava em todas as circunstâncias que ele passava diante do Senhor. Ele tinha esperança, ele cultivou a esperança, ele cultivou a confiança no Senhor, independente de qualquer circunstância. Foi um homem sempre firme, um homem sempre
diante do Senhor inabalável, porque ele não confiava em si mesmo, ele confiava no Senhor. Algo muito interessante também, ele era dependente do Senhor. Como uma criança dependente do seu pai, assim era Davi dependente do Senhor. Deus quer isso para nossas vidas. Deus quer esse coração dependente, esse coração quebrantado, esse coração que Deus não rejeita. Há duas formas de ser quebrantado. Primeiro, através de um autoexame com a ajuda do Espírito Santo, aquele que convence da justiça, do juízo, do pecado, ou através do próprio Deus, o Espírito Santo também, permitindo uma perda, uma enfermidade ou uma circunstância. Qual é a forma que você quer ser quebrantado? É melhor nos examinarmos, é melhor procurar, pedir para Deus sondar o nosso coração, do que permitir que o nosso coração fique tão endurecido, de uma forma tão difícil, que Deus tenha que permitir alguma coisa para que nós venhamos a nos quebrantar. Então, que nós venhamos a nos quebrantar, como o Salmos 12 fala, quem pode perceber os próprios erros, purifica-me do que ainda não me são claros. Então, quem pode discernir? Muitas vezes nós andamos, falhamos, como foi colocado logo no início, inconsciente, pecamos, né? Apesar da palavra sempre nos mostrar isso, nós temos uma palavra muito sadia aqui. Então, somos indesculpáveis. Mas Deus, muitas vezes temos que falar assim, Senhor, sonda. Davi pedia muito isso. Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero fazer o que é certo, eu não abro mão disso. Eu quero buscar a perfeição, eu quero ser agradável a Ti. Palavra muito forte que Deus colocou no meu coração. Agrada-te do Senhor, agrada ao Senhor, agrada ao Senhor. Amém, igreja? Agrada ao Senhor. É o que Deus tem colocado. Um coração quebrantado é uma oferta que Deus não rejeitará. Eu coloquei, estamos já finalizando. Quais são as verdadeiras ofertas? Salmos 69, 31, 33 fala assim, serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta do passado. 33, portanto, todos verão que Deus ouve o necessitado e não despreza. Tua própria vida é a melhor oferta. Ofereça o melhor para Deus. O melhor pensamento, as tuas atitudes, as palavras temperadas com sal. Amém? Deus quer o melhor de ti. Unidade é uma oferta agradável, Senhor. Eu acho muito lindo esse salmo, a gente sempre fala aqui. Salmo 133, de 1 a 2. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em comunhão, em unidade. 2. É um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça do sacerdote, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Então, a unidade, quando Deus olha que nós estamos nos esforçando para sermos unidos e não espalhando, Deus se agrada disso. Deus se agrada desses corações. Amém? O temor e a esperança são ofertas agradáveis, Senhor. Salmo 147... O Senhor se agrada dos que temem, daqueles que depositam a sua esperança no seu amor leal. O temor do Senhor, irmãos, não podemos deixar nunca. É o princípio da sabedoria, é o princípio do primeiro amor. Quando nós entramos aqui, logo quando nos convertemos, nós baixávamos nossa cabeça, porque reconhecemos que não somos dignos de estar diante de um Deus tão santo, tão puro, tão amoroso e tão gracioso, que se agrada em nos abençoar, que se agrada em nos fazer bem sempre. Exercer misericórdia, portanto, ide, Mateus 9,13, portanto, ide, aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e pecadores. Glória a Deus que somos pecadores e não somos perfeitos ainda, amém? Graças a Deus por isso. Mas Deus disse que a misericórdia, ela excede os sacrifícios. Então, quanto nós pudermos exercer misericórdia, que parta de nós, que nós possamos fazer isso. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Marcos 12, 33. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é o mais importante de todos os sacrifícios e ofertas. O mais importante, não tem outro, é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo vale muito mais do que qualquer oferta.
É uma oferta agradável de cheiro suave ao Senhor. E Hebreus, de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e mútua cooperação, pois desses sacrifícios Deus muito se agrada. Se depender de você, tende paz com todos os homens, sempre exercendo o bem dentro da casa do Senhor, porque desses sacrifícios Deus se agrada. A gente já está finalizando. Reconciliar-se com Deus dependerá da sua reconciliação com teu irmão. Mateus 5:23. Assim sendo, se trouxer a tua oferta no altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo a tua oferta e primeiro vai reconciliar com teu irmão. E depois volta à presença e apresenta a tua oferta. Então a tua oferta não vai ter valor nenhum se nosso irmão ou se nós tivermos algo contra nosso irmão. Não adianta nada a gente vir aqui e deixar a nossa oferta. Isso não agrada a Deus. É entrar de mãos vazias. Deus quer uma oferta verdadeira, com comunhão, porque nós estamos juntos. Isso é para a minha vida, amém? Então, estamos juntos e queremos buscar, sim, algum desentendimento, mas Deus quer ver uma disposição no nosso coração de buscar reconciliação, amém? E oferecer os nossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Uma das coisas que podemos perceber através do quebrantamento é que depois dele podemos experimentar o avivamento e as maiores bênçãos de Deus através desse quebrantamento. Nossa vida volta a ser frutífera e também ter maior significado. Há uma maior percepção da presença de Deus, uma sensibilidade ao seu Espírito Santo, uma inclinação para o bem. Então, depois de um quebrantamento, você vai experimentar coisas tremendas na presença do Senhor, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos entrar, em nome de Jesus, a partir desses últimos dias, em que Deus está voltando, não entrar mais nessa casa como se fosse um lugar comum. O Senhor está aqui, Deus está aqui. É um lugar temível, como disse Jacó, e não aceitamos mais entrarmos duros, sérios, sem buscar a presença, sabendo que os louvores estão tocando aqui a nossa alma, é para tocar a nossa alma. Nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, amém? Oferecer o nosso melhor, a nossa oferta agradável ao nosso Deus, amém? Ele é digno, Ele merece. Nós não somos merecedores da sua presença, mesmo assim, Ele nos dá a sua presença, e Ele quer dar em abundância. Ele não dá o seu Espírito sem medidas, mas Ele enche, Ele dá a plenitude do seu Espírito Santo. E Ele quer nos abençoar cada culto, amém? Não, uma coisa também que Deus colocou muito no meu coração, não há pregação, não coloque culpa na pregação. Eu entrei aqui, eu não senti a presença de Deus por causa da pregação, por causa do louvor. Não. Se você estiver quebrantado, seja quem for que estiver pregando, Deus vai falar com você. E você vai se quebrantar mais ainda na presença do Senhor. Amém, igreja? Eu pediria que os irmãos pudessem já se aproximar. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é digno. Amém, a igreja se coloca de pé para louvar ao Senhor. Amém, igreja. Que palavra tremenda na presença do Senhor, amém? Exortação para a minha vida, para nossas vidas, consolo, edificação. Mas uma coisa que veio em meu coração, a palavra do Senhor, mais uma vez hoje, foi lançada a semente. Agora vai de mim e de você regar para que ela frutifique, amém? Em nome de Jesus, vamos refletir, Senhor. Eu faço realmente o que Tu queres que eu faça? Se não, me guia pelo caminho eterno. Me mostra onde eu estou errando. Em nome de Jesus, o Senhor falou nessa noite e continua falando. Filho, passa, é por um momento, é leve, é momentâneo que tu vai passar. A tua dificuldade de querer matar o teu eu. E quando você conseguir, eu vou estar ali para eu te recompensar. Amém, igreja? Então louve, adore ao Senhor, porque Ele falou contigo nessa noite. Se alegre do Senhor, porque Ele falou comigo nessa noite, falou contigo. Nos fortalecemos juntos no Senhor. Em nome de Jesus. Reflita nessa noite sobre o que foi pregado. A
A palavra ministrada a mim e a tua vida. Te adoramos, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. O que seria de nós, Pai, sem a tua graça, sem o teu amor? Sem tua graça, o que seria de mim? Amém, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Fale isso pra Ele. Senhor, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Não se renda, minha igreja, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas olha que lindo! Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Cante a Ele. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua. Cante pra Ele, igreja. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Só contigo, Senhor, nós podemos, Jesus. Só contigo venceremos, Pai, o mal. Declare mais uma vez, te adoramos, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Declara a Ele essa verdade. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tenho prazer, Senhor. Tu és o nosso amado Deus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu transformado. Declara a Ele. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Somente assim, Senhor, ao te conhecer